Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diego Boing, mas antes de começar a nossa aula, vamos dar os recadinhos de sempre. Você que tem acesso ao Classroom, eu sugiro que vocês façam as atividades postadas pela sede, porque são elas que vão garantir a presença de vocês, E se caso o professor de vocês estiverem postando atividades, façam também essas atividades para garantir uma melhor nota, ok? Já você que não tem acesso ao Classroom, então você entra em contato com a sua escola e veja qual é a melhor forma de você estar buscando essas atividades, que elas vão contar também a presença e a nota de vocês, ok? Bom, na aula passada o que a gente viu foi a parte inicial de vértice, construção do gráfico a partir do vértice. E hoje a gente vai falar de alguns exercícios um pouquinho mais voltados ao vértice mesmo, alguns probleminhas, algumas situações, problemas aí que nós vamos utilizar aí o cálculo do vértice para resolver, ok? Beleza? Veja só, só retomando que a função quadrática, então, tem a seguinte lei de formação: f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ok? Lembrando que esse f de x pode estar ali um y ao invés de f de x, já que é a mesma coisa. O gráfico da função quadrática é uma parábola, ok? As raízes são dadas pela fórmula de Bhaskara, E o vértice pela formulazinha aqui, do xv e a formulazinha do yv, beleza? xv é igual a menos b sobre 2a e yv é menos delta sobre 4a. Eu já até comentei com vocês também que quando você calcula o x do vértice, para você determinar o y do vértice, basta você pegar o resultado que você encontrou no x do vértice, substitua na função, que também funciona bem, ok? Beleza. Veja só, Então, o que a gente sabe sobre o vértice até então? Aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, Aqui a gente percebe que o gráfico está descendo, descendo, descendo até tocar o vértice, chegar no vértice. A partir do vértice ela sobe, não é isso? Então, nós temos aí esse eixo de simetria, E antes do eixo de simetria, o meu gráfico está decrescente e após o eixo de simetria, o meu gráfico é crescente. Beleza? Isso quando a concavidade está voltada para cima. Primeiro desce para depois subir. Beleza? E se a parábola estiver com a concavidade voltada para baixo, o que acontece? Bom, o eixo de simetria continua ali. Beleza? Agora, o que acontece aqui é o seguinte: perceba que a parábola, até chegar ao eixo de simetria, ela está subindo. Então, nós dizemos que antes do eixo de simetria, essa parábola ela é crescente. E após o eixo de simetria, é decrescente. Beleza? Ok? E vamos já, então, falar aí do exercício número 1, Está dizendo lá o seguinte: uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y igual a menos 9x ao quadrado mais 90, ok? Determina a altura máxima atingida pela bala do canhão, sabendo que y é a altura em metros e x é o alcance também em metros, ok? Então, é o seguinte: aqui está, a bala de canhão sai desse ponto, ela vai, sobe até aqui e a partir daqui ela começa a descer, Formando então a nossa parábola. E a pergunta é: qual é a altura máxima, tá? A altura máxima, é o quê, A altura máxima seria isso daqui, Aqui está a altura máxima, em cima do vértice. Mas a altura máxima seria o meu y, Olha lá, o y é a altura. Então, o que eu vou calcular? No vértice, se eu quero a altura que é o y, eu vou calcular o x do vértice ou o y do vértice, Então, pense nisso aí, E calcule lá, então, para mim, qual é a altura máxima atingida pela bala do canhão, tá? Eu volto já com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Simplesinho, né? Como eu disse para vocês, se ele está pedindo a altura máxima e lá no exercício está dizendo que y é a altura, então é só calcular o y do vértice. Vamos calcular aqui, ó. Né? Tá lá então, y do vértice. Lembrando que o y do vértice é calculado por menos delta sobre 4a, né? O delta, se você calcular o delta, vai ser 3.240, ok? E aí divididos por 4 vezes o A é menos 9, está lá menos 9, beleza? Lembrando que na formulazinha do y do vértice é menos delta sobre 4a, beleza? Lá no x do vértice, o denominador aqui é 2a, tá? Só para ficar ali bem claro para vocês que aqui no y do vértice a gente calcula 4a no denominador, tá? E feito esses cálculos, a gente chega no y vértice igual a 90, né? Então a resposta para a gente é 90 metros. Ou seja, se eu voltar aqui, essa bola vai atingir aqui, ó, 90 metros de altura para depois começar a cair novamente, tá? É isso que a gente acabou calculando. Beleza? Olha só, então lá ele chega, né? A bola vem aqui. Quando ele chega aqui, ele está a 90 metros de altura. Aí novamente volta a cair. Certo? Vamos lá. Aí nós temos o exercício 2 que diz assim, ó, uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função, C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo, né? Então, tá, né? Aqui o que a gente tem que fazer? Se eu estou imaginando que essa função é a função do custo, né? E ele está pedindo para a gente qual é o custo mínimo, então o custo aqui, você pode perceber, o custo é o C, né? Ele está no lugar do Y. Então, você sempre tem que fazer essa análise antes de ficar fazendo conta aí, né? Sem rumo. Na verdade, você tem que tentar interpretar aqui o que está pedindo. Então, interprete lá. Ó. Bom, se eu quero o custo mínimo, né? Qual que é o custo mínimo? Então, se o custo é o meu C, né, e o meu C está no lugar do Y, então se eu quero calcular esse custo mínimo, basta que eu calcule o Y do vértice, ok? Beleza? Aqui você pode perceber que na minha função quadrática, o A é 1, é positivo, né? E se você lembrar aí, né, como o meu A vale 1, você tem que lembrar que a concavidade da parábola está voltada para cima. Se ela está voltada para cima, significa que o gráfico ele vem descendo, depois ele vai subindo, é isso? Então ele vai descer até o mínimo, o custo mínimo ali, tá certo? Então a gente vai calcular o y do vértice para determinar esse custo mínimo. Só que a pergunta não é só essa, volte lá, né? Ele quer saber o seguinte, né? Qual é a quantidade produzida para que tenha esse custo mínimo? Bom, a quantidade produzida é o x. Está dizendo aqui, ó, x é a quantidade produzida, não é lá? Olha lá, ó, e x a quantidade de unidades produzidas. Então, ele está dizendo para a gente. E ele quer que você determine a quantidade para que tenha o custo mínimo. Então, se eu quero descobrir qual é o x que me dá o custo mínimo, eu vou calcular o x do vértice. Então, nesse problema, eu respondo calculando tanto o x do vértice como o y do vértice, ok? Calcula o x do vértice e o y do vértice e dê a resposta, né? Calcula o x do vértice e diga o que é o x do vértice. Calcula o y do vértice e diga o que significa esse y do vértice. Beleza? Tenta fazer lá então e eu já volto com a solução.
aí, pessoal, conseguiram? Veja, como eu disse aqui para vocês, além de calcular o x do vértice, preciso calcular o y do vértice, né? Vamos ver isso melhor aqui. Vamos pegar a nossa função, deixar guardadinha ali, para que a gente consiga ver aí, né, o que a gente tem para calcular. Veja, aqui nesse gráfico, como eu falei, o gráfico tem a concavidade voltada para cima, né? Então, ó, o custo vem descendo, né, até chegar a esse valor. Então, aqui eu encontro o meu custo mínimo, certo? O custo está diminuindo até chegar aqui. A partir daqui, o custo volta a subir, beleza? Certo? O ideal para a gente é produzir até que o custo seja mínimo, né? Quando o custo é mínimo, é, de certa forma, melhor para a gente. Nem sempre é verdade, mas, né? Veja, o custo mínimo está aqui, então, né? Nesse ponto, nessa altura. Mas qual é a quantidade produzida para que eu tenha esse custo mínimo? Daí será o meu x do vértice, beleza? Aqui o x representa as unidades produzidas. Calculamos x do vértice e y do vértice, está lá, né? Então, de novo, a nossa função está ali. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 80, então ficou menos 80 divididos por 2 vezes o a. O a vale 1, né? E aqui 2 vezes 1 é 2, menos, pela regrinha de sinais, dá mais 80, né? E 80 divididos por 2, 40. Então, o que significa o 40, né? Não basta apenas a gente calcular, você tem que responder o problema. O problema está perguntando qual é a quantidade de unidades para que tenha custo mínimo. Então, a resposta é 40 unidades. E se você quiser ainda dar uma melhorada nessa resposta, né, são 40 unidades para que o custo seja mínimo. Beleza? Ok. E agora, calculo o y do vértice para eu ter esse custo mínimo. Mas eu preciso fazer necessariamente pela fórmula do y do vértice? Não. Se eu já tenho o x do vértice, se eu já conheço que o x do vértice aqui é 40, basta você pegar 40 e substituir na função. Vai dar o mesmo resultado. Ok? E foi isso que a gente fez aqui, ó. O custo mínimo, então, eu pego lá o x do vértice, que é 40, e substituo na função. Aqui é x ao quadrado, então vai ficar 40 ao quadrado. Aqui é 80 vezes x, então 80 vezes 40. O que eu fiz? Eu substituí o x por 40, né? E 40 elevado ao quadrado aqui fica 1.600. 80 vezes 40, 3.200. E o 3.000 lá do termo C, né, continuou ali com a gente. Agora, resolvendo isso aqui, né, 1.600 menos 3.200, isso vai dar menos 1.600. Com mais 3.000, vai dar 1.400, ok? Beleza? De outra forma, você pode pensar assim, né? Esqueça o 1.600 por enquanto, aqui você deve 3.200, mas você tem 3, né? Paga os 3 e aí fica devendo só os 200, né? Porque se eu devo 3.200, paguei 3, fico devendo 200. Mas eu tenho 1.600, pago esses 200, me sobra 1.400. Beleza? O que significa isso? Que são R$ 1.400 de custo mínimo, tá? Se eu faço uma produção, tenho uma produção de 40 unidades, o meu custo será de R$ 1.400. Qualquer outra quantidade que for produzida vai me gerar um custo maior do que R$ 1.400. Beleza? Olha só então, né? Aqui eu tenho que o meu custo mínimo é 1.400, o meu y do vértice, e o meu x do vértice lá é a quantidade produzida, né? Produziu 40 unidades. Fechou? Próximo. Exercício 3. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração Y de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a função. Qual é a função? Já coloquei até aqui em cima para vocês, ó. A função dada é y igual a 12x menos 2x ao quadrado, tá? É uma função quadrática. Então, o gráfico é uma parábola. Nesse caso, né, você pode perceber que o a é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, não é isso? Sendo a concavidade voltada para baixo, então, ela vai subindo, subindo, subindo até chegar no vértice para depois descer, não é isso? Então, eu quero descobrir aonde que está escrito aqui? Olha lá, ó, o antibiótico atinge a nível máximo. Eu quero descobrir lá em cima, né, o vértice novamente, né? O máximo está lá no vértice, né? Ele quer que você descubra o tempo necessário. Bom, o tempo é o x, como está escrito aqui, ó. O exercício diz para você, né, o que é o quê. Aqui, nesse caso, o x é o tempo. Se eu quero o tempo necessário, eu vou calcular o quê? O x do vértice ou o y do vértice?
Descobre aí, calcula e eu já volto com a resposta. Então, pessoal, foi fácil? Veja, como eu disse para vocês, né? Aqui o x é o tempo. E ele está perguntando qual é o tempo para que tenha uma concentração máxima, né? Se ele está me perguntando qual é o tempo, tem que calcular o x do vértice, já que o exercício diz que x é o tempo, né? Veja só. Então, o tempo necessário é o x do vértice. X do vértice é dado por menos b sobre 2a. Substituímos b por 12. 12 é o valor do b. E menos 2 é o valor do A, que está aqui, né? Substituindo os valores, a gente já pode fazer a regrinha de sinal aqui, ó, esse negativo com esse negativo aqui fica positivo pela regra de sinais, e fica 2 vezes 2, 4. E 12 dividido por 4 é 3, né? Então a resposta, 3 horas. Após 3 horas, esse antibiótico terá, né, estará aí fazendo o efeito máximo, né? Então, olha o gráfico. O gráfico é parecido com esse aqui, olha só. Ele vem, né, sobe, até chegar nesse nível aqui,
de concentração máxima, certo? A partir daqui ele vai diminuindo, beleza? Então, após 3 horas, ele tem concentração máxima. Bom, o exercício 4 diz assim, né? Com base no experimento descrito no exercício anterior, qual é a concentração máxima de antibiótico no sangue das cobaias, né? Tem aí a função novamente, né? O X, de novo, está dizendo que é o tempo, e o Y é a concentração de antibiótico em mg, né? Miligramas, né? Agora vamos pensar um pouquinho. Se ele quer, né, qual é a concentração máxima, o exercício anterior pediu um tempo para que dê aí a concentração máxima. Agora eu quero qual é a concentração máxima, né? A concentração é o Y. Y é a concentração. Eu estou pedindo a concentração máxima, o que eu vou calcular? Nesse caso agora, o Y do vértice, ok? Você pode calcular o Y do vértice através da fórmula menos delta sobre 4A ou simplesmente usar o resultado anterior e substituir na função que dá certo da mesma forma, ok? Espero mais um pouquinho e já volto com a correção.
E aí, qual foi o caminho escolhido por vocês? Olha só. Como eu disse, ou você usa o resultado anterior, que era x igual a 3 horas, não é isso? Substitui na função, ou você pode fazer aí, né, pela fórmula do y do vértice. É claro que é muito mais fácil substituir o x por 3, né? Mas aqui eu vou utilizar a formulazinha do y do vértice, né? Para ela não se sentir tão inútil assim, né? Mas ela é bem útil. Veja, está lá a nossa função, y igual a 12x menos 2x ao quadrado, ok? E se nós queremos a concentração máxima, nós sabemos que y é a concentração, calculamos então o y do vértice. Beleza? Calculando o delta aqui primeiro, né? Delta, lembrando que é b ao quadrado menos 4ac, né? O b vale 12, aí o a aqui vai valer 0, né? O termo c vale 0, o a vale menos 2, né? Então, nesse caso aqui, esse produto vai dar 0, né? Porque numa multiplicação onde um dos fatores é 0, o resultado vai ser 0. Aqui fica 0, ou seja, vai me restar só o 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, né? Resultado do delta é 144. Volta aqui na formulazinha do y do vértice, menos delta sobre 4a, o delta foi calculado, está lá, 144. E o a, né, como a gente já viu, menos 2. Esse negativo e esse negativo, pela regra de sinais, fica positivo. Aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8, e 144 divididos por 8 dá 18, né? O que significa esse 18? Que é a concentração máxima desse antibiótico em mg, como estava escrito lá no problema, né? Tá lá então, né, a resposta gráfica. Então, em 3 horas, ele atinge a concentração máxima, que é de 18 miligramas. Beleza? Certo? Fácil, né? Vamos para o próximo. Olha esse aqui é bem legal, diz assim: o muro será aproveitado como parte de um dos lados do cercado retangular que certo criador precisa construir. Para completar o contorno desse cercado, o criador usará 34 metros de cerca. Determina as dimensões do cercado retangular de maior área possível que o criador poderá construir. Então, vamos tentar interpretar aqui. Você tem um muro e esse muro será um dos lados do meu cercado, ok? Então, eu vou usar esse muro para montar aqui uma parte cercada, ok? Beleza? Então, veja, aqui, né, eu tenho um retângulo, esse lado do retângulo e esse tem a mesma medida, e aqui vai ser uma medida que pode ser igual ou diferente. Isso a gente não sabe ainda, né? Então, como pode ser diferente, eu chamei de y. Então, aqui tem medida x, assim como aqui tem medida x, e lá tem medida y. E eu sei, como o exercício disse aqui, que para cercar essa parte aqui, nós temos aí 34 metros de cerca, ok? Então, eu tenho 34 metros para poder passar nesse cercado. Ok? Beleza? E aí ele pede o seguinte: determine as dimensões do cercado para que tenha maior área, né? Eu quero área máxima, tá? É um exercício que talvez dos que a gente fez até agora seja o mais elaborado, digamos assim, né? Você vai ter que lembrar de como calcula a área desse cercado, tá? Bom, como esse cercado é um retângulo, para calcular a área do retângulo é a base vezes a altura. Tá certo? Base vezes a altura. E nós temos que lembrar que serão utilizados aqui 34 metros de cerca. O que significa isso? Que se eu somar aqui o x com o y e com o x lá de cima, tem que dar 34. Ok? Então, eu tenho duas informações importantes para levar para a solução. Ok? Quais são essas informações? Que aqui eu tenho 34 metros de cerca para utilizar e que a área é x vezes y, né? O comprimento vezes a altura, ok? Beleza? Então a gente volta com a solução? Já?
Então, pessoal, conseguiram? Veja, para resolver esse, você precisa de duas informações importantes, que é a quantidade de cerca que você tem para poder construir, né? E também a área do retângulo. Vamos lá. Então, lembrando que são 34 metros de cerca e calcular a área. Está lá o desenho novamente, né? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, x de novo, significa o quê? Que se eu somar o x com o y e com o x novamente, né? Ou seja, x com x dá 2x, mais o y tem que dar 34, tá certo? Seria praticamente o perímetro sem contar com esse lado, né? Porque ele não vai fazer parte, porque ele já está construído, né? O que faz parte para a gente é só a parte que vai ser construída. Bom, e aí eu vou ter o seguinte, né? Esse 2x que está aqui positivo, pelo princípio aditivo, a gente consegue, né, fazer com que ele vá para o outro membro negativo. Então eu tenho que y é igual a 34 menos 2x, beleza? Uma função afim até então, né? A gente vai dar um jeitinho de ir para uma função quadrática. Como calcula a área do retângulo? Bom, como eu disse para vocês, basta multiplicar a largura pelo comprimento, ou base vezes a altura, do jeito que você aprendeu lá, né? O fato é que é x vezes y. Então, é x vezes y. Opa, mas não é y aqui. É assim, ó, y é 34 menos 2x. Ok? Então, já coloquei o resultado do y direto, tá? Fazendo a distributiva aqui, eu vou encontrar uma função quadrática. Então, a área vai ser 34x menos 2x ao quadrado. Ok? E já podemos fazer uma análise aqui, né? Que o A é negativo, então essa parábola tem uma concavidade voltada para baixo, ou seja, ela vem subindo para depois descer, não é isso? Então, como ela vai subir, ela vai atingir um valor ali que vai ser o maior valor da área daquele cercado. Beleza? Então, vamos calcular isso aí. Olha lá, as dimensões do cercado, então, para que tenha a área máxima, basta calcular o x do vértice, né? X do vértice, então, é menos b sobre 2a. O b é 34, então fica menos 34 divididos por 2 vezes o a é menos 2, está aqui, né? Regrinha de sinais aqui, esses dois negativos fica positivo, 2 vezes 2 fica 4, e 34 por 4 dá 8,5. O que significa esse 8,5? Que o x aqui é 8,5, 8,5, e aí a gente faz um cálculozinho rápido aí para chegar nos 17, né? Por quê? Porque eu tenho 34 no máximo para usar. Eu já sei que aqui é 8,5, aqui é 8,5. 8,5 com 8,5 é 17. Para 34, 17 também. Então, as dimensões para que tenha área máxima são essas daqui. Beleza? De qualquer outra forma que ele for montar esse cercado, se não forem com essas medidas, não vai ter área máxima, tá? Vai ter um aproveitamento menor. Ok? Ah, e se eu quero saber qual é essa área máxima? Calcula 8,5 vezes 17 e você vai ter a área máxima. Fechou? Vamos para o 6, então. Exercício 6 diz lá assim, um foguete é atirado para cima de modo que sua altura h em relação ao solo é dada em função do tempo pela função h igual a 10 mais 120t menos 5t ao quadrado, em que o tempo é dado em segundos e a altura é dada em metros, ok? Calcule a altura máxima atingida pelo foguete. Veja, a altura é o h. H está no lugar do y. E eu quero a altura máxima, quem que eu vou calcular? O x do vértice ou o y do vértice? Decida aí e eu volto com a correção já já.
E aí, conseguiram decidir se é o x do vértice, y do vértice? Então, como está perguntando qual é a altura máxima, e eu sei que a altura é o h, né, e o h está no lugar do y, eu preciso calcular o y do vértice. Tá? Então, essas informações eu extraio apenas lendo o enunciado da questão. Tá? Então, vamos lá. A altura máxima é dada pelo y do vértice. Primeiro calculamos o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é 120, está aqui, 120, né? Ao quadrado, menos 4 vezes o A é menos 5 e o C vale 10, tá? Regrinha de sinais aqui vai ficar positivo, 120 ao quadrado, 14.400, essa multiplicação dá 200, somando vai dar 14.600, né? Então, considerando o 14.600, a gente substitui na formulazinha do y do vértice, vai ficar menos 14.600 sobre 4a, 4 vezes o valor do a, que é menos 5. E aí, regrinha de sinais de novo, menos menos fica mais. Aqui 4 vezes 5 dá 20. Dividindo 14.600 por 20 dá 730. Ou seja, a resposta para a gente é 730 metros. Se você lá, né, ver qual é a pergunta, qual é a altura máxima atingida pelo foguete, a resposta é 730 metros. Beleza? Fácil? Ok, então. Por hoje é só, ficamos por aqui e a gente se vê na próxima aula.